Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fute das Minas mais Placar TV. Estamos aqui mais uma vez, né, em mais um programa na semana para falar sobre Brasileirão Feminino, que nessa reta final aí, né, da Série A tá pegando, o bicho tá pegando. Eu não tô sozinha aqui, eu tô com a Mariana Santos, né, a famosa Mari River. Vou falar o apelido dela até vocês pegarem também, que veio aqui também conversar com a gente, né, Mari? Porque assim, minha cabeça já tá aquele meme da Nazaré Tedesco, né? Imagina pros clubes. Sim, com certeza. Obrigada, Amanda, mais uma vez aí. Aqui a gente, Fute das Minas e Placar TV, para falar de futebol feminino e Brasileirão, como você já adiantou, pegando fogo, né? Então a gente tem muito para falar aí dessa tabela, de sobe e desce do Brasileirão feminino. Perfeito. E já aproveitando aqui, né, chamar vocês para participar junto com a gente, né? Dá o seu like aqui, ativa o sininho, né? Assina o canal, porque dessa forma, né, vocês vão participando junto com a gente toda semana. Compartilha esse vídeo também para chamar, né, os entendedores aí também, quem quer entender mais sobre como que anda o brasileiro feminino, para participar junto com a gente. Mas vamos seguir, né? Primeiro a gente vai começar do final da rodada, né? Porque Corinthians e Flamengo se enfrentaram, né, nessa última rodada e a gente, né, esperava um jogo um pouquinho mais acirrado, mas o Corinthians venceu por 4-0 a equipe do Flamengo, né? E foi um jogo, assim, que desde o início, né, o Corinthians já se propunha, estava na sua casa, né, estava na fazendinha, já a gente tá vendo os gols aí na tela, já apresentava, né, a sua proposta de jogo ofensiva que a gente já conhece, mas o Flamengo não conseguiu segurar, né, não conseguiu acertar muito ali. Eu acho que foi um dos jogos mais, assim, que eu vi o Flamengo mais perdido dentro de campo, né, Mário? Não sei se você tem essa opinião também. Sim, com certeza, né? Achei um jogo, assim, muito apático, né, do time do Flamengo. Eu acho que pouco conseguiu assustar a equipe do Corinthians. Tava com alguns desfalques também, se alguns jogadores importantes, mas eu acho que o elenco do Flamengo é um elenco bom. E a gente não pode colocar a derrota nessa culpa, né, dos jogadores que não estiveram. Eu acho que o time realmente não conseguiu jogar e na Fazendinha o Corinthians segue mais líder do que nunca, se impôs aí e conseguiu, de fato, fazer 4 gols, né, 4-0, um resultado impressionante aí do Corinthians. Não surpreendente, porque o Corinthians a gente sabe que costuma fazer jogos importantes, principalmente em confrontos diretos ali com equipes que estão em cima, né? O Flamengo estava tentando brigar lá em cima e agora se distancia um pouco, mas realmente um jogo muito bom e que deslanchou no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo ainda mais truncado, mais pegado, mas no segundo tempo o Flamengo não conseguiu segurar essa imposição do Corinthians, que trocou as peças e aí colocou gente renovada, gente rápida, gente nova aí, como a Isabela, por exemplo, que fez 2 gols, né? Entrou e fez 2 gols. E aí, goleada do Corinthians, goleada de líder, né? Que segue cada vez mais aí na ponta da tabela. E o Flamengo, com essa derrota, cai para sexto, né? Então, realmente, uma rodada muito ruim para o Flamengo, né? A gente fala dos resultados depois, outros resultados que fizeram com que o Flamengo caísse ainda mais na tabela. Mas agora o Flamengo, que estava buscando a liderança do campeonato, estava colado no Corinthians, é sexto colocado. E o Corinthians segue mais líder do que nunca aí. Vai tentar fechar essa primeira fase na liderança, com melhor aproveitamento. Já tem o melhor saldo de gols, né? O Corinthians, então, realmente as brabas aí do Timão dando nome. Pois é, né? E a Isabela que a gente tá vendo aí na imagem, né? A Duda também, a Duda Sampaio, a gente vem falando bastante da Duda Sampaio, né, no programa. Vou falar dela já já, porque eu queria falar antes da Isabela, que ela fez, né? Marcou o primeiro gol e fez o sinal assim, sai zica, né? Que tava demorando o gol da Isabela, mas marcou 2, né? Quem faz um faz bem, mas quem faz 2 já deslanchou, parece que realmente tava precisando marcar o primeiro gol mesmo. E a Duda Sampaio também, que foi um destaque, né? Além de marcar um gol, deu 2 assistências. A gente vê cada vez mais, né? Eu admiro muito o futebol da Duda, né? De um talento inestimável aí, que cada vez mais vem achando seu espaço aí no equipe, que é de muita qualidade, mas foi para isso que ela chegou, né? Ela chegou para ter essa visão única, né, que ela tem no jogo, né? Saber colocar a bola ali onde ela tem que estar, né, no ataque. Então, é mais um grande jogaço aí da Duda, que eu acho que foi um dos grandes destaques dessa vitória do Corinthians. E depois, né, a Mari falou aqui que o Flamengo foi para sexto, o Corinthians se manteve líder. Depois a gente tem também alguns resultados que mexeram um pouquinho nessa tabela na parte de cima, né? Inter venceu o Ceará por 2-1, o Santos venceu o Bahia por 2-1 e o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, né? Eu acho que a gente tem gols do Palmeiras aí, eles
todos eles venceram, seguiram na parte de cima da tabela. Essa vitória do Palmeiras contra o Grêmio deixou a vida do Grêmio aí um pouquinho mais complicada, né? Para a última rodada do Brasileirão. E, né, a gente tá vendo os gols aí, ó. E deu também um descanso, né, desses times de cima da tabela para se manter ali, né? Eu acho importante também a gente começar, né? A gente já estava falando disso aqui no programa, mas começar a pensar nessa boa campanha aí do final da primeira fase do Brasileirão, porque esses times vão se enfrentar, né? Vão se cruzar nas quartas de final. Então é importante também que eles se mantenham aí vencendo e até vencendo no caso do Corinthians contra o Flamengo e um contra o outro que estão ali na parte de cima da tabela também, porque provavelmente, né, eles podem se cruzar aí nas quartas de final, então é sempre bom chegar com uma vitória, né, Mariana? Eu acho que é importante também pensar esses times que já não precisam tanto assim, né, da classificação. Importante pensar já nas quartas de final. Você acha que a cabeça já tá lá, né? Já tá pensando, já cumprir minha tabela aqui, a cabeça já tá lá, por isso que essa vitória é importante? Eu acho que de certa forma sim, né? Porque os times começam a poupar um pouco mais agora nessa reta final, mas eu acho que a liderança isolada aí, a liderança, né, da primeira fase, no geral, conta também para os times, né, que querem decidir todas até a final, enfim, se chegarem em casa. Então, acho que tem o pró e o contra de você poupar e de você já pensar na segunda fase, né? Que é exatamente isso. Um time que tá lá na ponta, ele já pode descansar um pouco mais suas principais jogadoras, pode poupar um pouco mais, enfim, né? Fazer um trabalho aí, principalmente físico, né, de resguardo aí das jogadoras, mas eu acho que tá em primeiro, eu acho que é a melhor coisa, porque aí você decide em casa, a gente já tem batido nessa tecla aí alguns programas, né, e como a gente viu aí, essa rodada, o Corinthians se manteve na liderança, então realmente descansou ali, abriu 2 pontinhos do Palmeiras, que tá na cola, Ferroviária também, quem distanciou, como a gente falou, foi o Flamengo, e resultados de vitórias de Santos e Internacional fizeram com que eles subissem, né, o Santos foi o que mais subiu, né, na verdade, na tabela, vem de vitórias nas últimas rodadas, tem ido bem. Santos que estava há pouco tempo na sétima, enfim, sexta e sétima colocação, agora já aparece na quarta colocação. E o que é importante pro Santos é que aí decide em casa, né? Até o quarto ali, todo mundo joga o segundo jogo, pelo menos, das quartas de final em casa, né? Então hoje, a gente teria vários jogos interessantíssimos de acompanhar, né? Acompanhando a tabela aí, hoje, né? Se o campeonato acabasse hoje, a gente teria um Corinthians e Cruzeiro, a gente teria um Palmeiras e São Paulo, Ferroviária e Flamengo e Santos e Internacional. Então, assim, jogaços. Só jogão, né? Só jogão. E realmente jogaços. E ainda tem Grêmio e Avaí Kinderman tentando entrar nesse bolo aí e fazer jogos mais importantes, né? Então, acho que realmente o campeonato tá disputado, tá legal pra caramba, assim, de acompanhar, principalmente nessa reta final. Como você disse, os times já estão garantidos na segunda fase, mas não estão segurando o pé, né? Como a gente viu todos esses times aí, apesar do Flamengo ter perdido, todos os times ganharam, né? Nessa penúltima rodada. E aí, na próxima rodada, tudo pode acontecer. Depois a gente vai falar também sobre os confrontos importantes e decisivos aí da última rodada, que valem muita coisa, mas realmente é um Brasileirão que está sendo disputado e mostrando cada vez mais que está sendo ponto a ponto a cada ano, né? Pois é, teve... Além né, de todos esses resultados, dois resultados importantes, né, para quem tá brigando ali, né, ou tá tentando brigar para sair do Z4. O Galo goleou o Real Ariquemes por 3-0, né, deu uma respirada, saiu do Z4 e a vida tá difícil pro Bahia, né? Eu sempre falo do Bahia aqui, o Bahia que seria a gente tá vendo aí imagens do Galo agora, né, uma vitória importantíssima pro Galo que, né, de novo também tá brigando, conseguiu sair, ficar de fora, mas a gente sabe que essas definições, né, só vão, né, valer mesmo na última rodada. E o Bahia vai enfrentar o Corinthians, né, na próxima rodada, a gente vai falar sobre isso, mas o Bahia, né, amargou aí de novo um resultado difícil para tentar sair do Z4. O Bahia que veio, né, no início da competição vencendo, né, jogos difíceis, infelizmente nessa reta final aí da primeira fase amargou resultados que fizeram com que ele trocasse de lado, né? Ao invés de brigar pro G8, volta pro Z4 aí. Aliás, entra pro Z4, né? E tá agora brigando para sair. Então a gente se a produção puder colocar a tabela de novo, porque a gente vai falar agora muito da tabela, né? Porque existem algumas vagas para o G8, né? E brigam pro G8 aí. Por 2 vagas do G8. São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e Avaí Kinderman. E aí eu vou já perguntar para Mariana, né? Quem tem mais chance, né? Na opinião dela. E o rebaixamento, né? Brigam para sair do rebaixamento. Bahia, Atlético Mineiro, Real Brasília disputam aí para fugir dessas últimas vagas do rebaixamento. Mari, de início aí, né, para
entrar no G8. Quem que você acha que tem mais chance, né? São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Avaí e Kinderman, também pensando na última rodada. Pensando nos duelos da última rodada, realmente é complicado, né? A gente falar aí desses times, mas eu acho que dos jogos mais interessantes que a gente vai ter na última rodada, Grêmio e São Paulo é um dos principais aí, porque é um duelo diretamente pelo G8, né? A gente sabe que o São Paulo tá na frente com 22 pontos, mas uma vitória simples do Grêmio faria o Grêmio igualar em pontos com o São Paulo e passar em número de vitórias, né? O São Paulo tem 6 vitórias, o Grêmio também, e o Grêmio iria para 7 vitórias, então a vaga no G8 ficaria com o Grêmio. Então o Grêmio aí é um jogo decisivo, jogando em casa, então acho que dos principais jogos aí, e talvez o principal duelo por esse G8 tá na partida entre São Paulo e Grêmio. Já Cruzeiro e Avaí e Kinderman tem duelos não tão fáceis, mas também não tão difíceis, né? Na última rodada, depois a gente pode confirmar aí. O Cruzeiro joga fora de casa, né? Enfrenta o Real Brasília, mas é um time que a gente já viu surpreender fora de casa, né? O Cruzeiro, perdão. E o Real Brasília é uma equipe muito forte, que também aí tá mais aliviado, mas ainda briga para não ser rebaixado, né? Então acho que é um duelo que vale muito para as duas equipes. Então também um duelo que a gente pode ficar ligada de acompanhar. E o Kinderman corre por fora aí desses três, mas como você disse, né? O Kinderman nunca tá morto. É um time que tava até pouco tempo na zona de rebaixamento, sem esperança, engatou uma sequência de vitórias, vitórias importantes, como a gente disse, vitórias com confrontos diretos, que eu acho que foi o mais importante pro Kinderman, ter feito uma boa sequência com adversários que estavam ali brigando com ele para não ser rebaixado. E aí ele consegue se escapar da zona de rebaixamento, escapar de vez do rebaixamento, né? O Kinderman não tem chance mais, não corre risco mais de rebaixar e ainda tem uma vida para lutar aí na última rodada pelo G8, né? Se eu pudesse apostar, eu acho que, assim, de 2 vagas é difícil falar 2, mas eu cravaria aí que o Grêmio tem grandes chances de se classificar, porque joga em casa e porque o São Paulo também tem oscilado bastante no campeonato, né? A gente sabe da qualidade do São Paulo, é nítido, tem jogadoras importantíssimas no elenco do São Paulo, mas oscilou demais nesse Campeonato Brasileiro, já era para ter confirmado a classificação, não conseguiu confirmar, então acho que deixou para a última rodada e é perigoso. Então acho que vejo o Grêmio aí, acho que vai apostar todas as suas fichas e tudo que pode nesse último jogo aí contra o São Paulo. Muito bem, a gente tá falando de 4 equipes que sabem guerrear, né? E correr atrás quando elas precisam, principalmente, né? O Grêmio, por exemplo, a gente viu aí já brigas históricas, né, do Grêmio ali no finzinho da competição para classificação. Então, também acho que o Grêmio tem muita força. O Cruzeiro também, né, que tá cada vez mais mostrando que os seus reforços, né, a Bianca Brasil, a Carol Baiana, estão fazendo a diferença ali. Vanessinha é um grande elenco, né, que também sabe, né, enfrentar e correr atrás. Então, acho que vai ser aí uma fase final pro G8 muito interessante. E na briga ali pelo Z4, né, Bahia, Atlético Mineiro e Real Brasília, né, que estão brigando para fugir. Olha só, o Bahia vai enfrentar o Corinthians, então é um embate aí muito difícil para o Bahia vencer o Corinthians, né? Vai jogar em casa, mas a gente sabe que a gente tá falando do líder da competição para tentar fugir aí. Então o Bahia precisa vencer para tentar se livrar do rebaixamento, né? É vencer ou vencer. O Ceará joga com o Atlético Mineiro, né? O Grêmio com o São Paulo, a Mari já adiantou aí. É um jogo de disputa direta ali, né? Então jogão para acompanhar. Ferroviária em Kinderman, o Kinderman brigando pelo G8, tem que vencer a Ferroviária na casa da Ferroviária, também outro embate difícil, e o Cruzeiro vai a Brasília enfrentar o Real Brasília, né, para brigar aí também pela vaga. Então, ó, nada definido. A gente vai ter que ficar aqui fazendo continha na calculadora ali, ó. Por quê? Porque todos os jogos acontecem no mesmo horário, na segunda-feira, às 3 da tarde. Um horário ótimo, né, Mariana? Só pra fechar esse bloco aqui, queria sua opinião sobre esse horário, né? Todos ao mesmo tempo, na segunda-feira, 3 da tarde. Primeiramente, que são jogos muito importantes, então seria importante também que a torcida pudesse acompanhar esses jogos, né, em horários melhores, em dias melhores. Tem muita gente aí jogando a vida na última rodada, então seria legal também ter o apoio da torcida, e é difícil você cobrar apoio da torcida, você cobrar até audiência, um jogo segunda-feira, 3 da tarde, né? Então, quando a gente viu a tabela, realmente a gente sabe que tem várias questões aí de transmissões, enfim, que rondam o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada, mas é difícil quando você coloca a última rodada do seu principal campeonato, né, da primeira fase, mas mesmo assim a primeira fase vale muita coisa, né, ficar ou não na Série A é muita coisa, principalmente para esses times que precisam de mais investimento, precisam de olhar melhor, como o Bahia, por exemplo, como o Atlético Mineiro, que está jogando a Série A dessa vez, né, Real Brasília, enfim, esses times que ainda brigam para não cair, quanto para times que também precisam alcançar o G8 e se classificar para a próxima rodada. Então, como você já disse, Amanda, é um horário ruim, né, um horário realmente para a torcida muito difícil, o pessoal vai ter que acompanhar do trabalho, né, enfim, o jogo, e para ir para os estádios
assim, bem difícil, né? Bem difícil você ir para os estádios 3 horas da tarde de uma segunda-feira, aí às vezes o estádio é longe, às vezes você tem que pegar várias transporte Bem inviável, público. né? Bem inviável, realmente a gente vai ter que assistir só da televisão mesmo, os jogos que passarem na televisão. A gente vai acompanhar e vai trazer tudo pra vocês, né? Eu acho que fiquem ligados aí nas redes sociais do Fute das Minas, na Placar TV também, que semana que vem tem muito Brasileirão e aí tem tudo, né? Tem rebaixados, tem classificados, já tem prévias de confrontos, então a gente já vai ver aí quem enfrenta quem, mas realmente para acompanhar a última rodada é bem difícil, mas nas nossas redes todas as informações, independente da transmissão ou não. Exato, né? Aí fica cada vez mais claro que, falando de transmissões, nesse Brasileirão, quem saiu derrotado foi o torcedor, né? Que quer acompanhar futebol feminino. Infelizmente, a gente conta cada vez menos com transmissões. Mas é isso, né? Vida que segue. Não esqueçam de curtir aqui, deixar o like, compartilhar o programa, assinar, né? E se inscrever no canal, porque semana que vem a gente tá de volta para falar muito mais de Brasileirão. Até lá!